Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erivelto Nunes e você está no Fala Raul Podcast. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito triste de nossa história. Iremos falar sobre o Holocausto. Mas não é esse Holocausto que você conhece, não. É um Holocausto que foi esquecido, é uma tragédia esquecida. É o Holocausto cigano. Bem, vem comigo e acompanhe essa história. Normalmente, quando nós ouvimos alguém falar do Holocausto, é normal associarmos essa ideia com os 6 milhões de judeus mortos por este genocídio que marcou a história da humanidade, não é mesmo? Todavia, não foram apenas eles os que sofreram com a perseguição nazista. Os povos romanes, os ciganos, também foram alvo de perseguições, discriminação e massacres. Muitas delas sem sequer terem sido feitas no campo de concentração, mas sim pelos próprios oficiais nazistas. Tamanho era o ódio que haviam pelos os ciganos. Todavia, é importante afirmar que essa discriminação não se iniciou no nazismo. Só para que se tenha uma ideia, o imperador alemão Karl IV expediu, no século XVII, um decreto ordenando que todos os ciganos adultos fossem exterminados. Exterminados. E que as mulheres e crianças ciganas tivessem orelhas cortadas com o intuito de puni-las e até mesmo identificá-las. Além disso, no século XIX, foi implantada na Alemanha a agência de informação Nachrichtendienst im Beseitigung auf die Zigeuner, a Central para o Combate da Moléstia Cigana, que tinha como intuito principal registrar os ciganos que viviam no país, tendo em vista um certo controle desses povos, motivados pelo seu comportamento, abre aspas, altamente perigoso, fecha aspas, sendo vedada a sua comunhão com os Gadges, ou seja, pessoas que não eram ciganos. Estima-se que aproximadamente 500 mil ciganos tenham sido executados durante o período do Porjarmos, expressão utilizada pelos Romani para definir a tragédia. E essa perseguição teve início em 1935, com a promulgação das leis de Nuremberg, que vedaram o casamento de ciganos com arianos, bem como de decretos que simplesmente ordenavam o envio de ciganos para campos de concentração para estes serem esterilizados. Se a pessoa tivesse um bisavô que fosse cigano, já teria o seu sangue contaminado para os nazistas. E por conta disso seria considerado como se fosse um deles. E dessa forma, em 1936, 400 ciganos foram remetidos para o campo de concentração de Dachau, onde foram ali assassinados. De todo modo, é importante levar em consideração que os grupos de extermínio nazistas assassinaram milhares de ciganos sem levá-los para campos de concentração. Só para se ter uma ideia, em 1937, Heinrich Himmler, importante general da SS, as tropas de assalto nazistas, escreveu um decreto de nome A Luta contra a Praga Cigana. Os mestiços com Gadget seriam ainda mais propensos à criminalidade. Isso, sem dúvida, fez com que a guerra e o extermínio de judeus contribuíssem para a radicalização dentre as lideranças nazistas sobre a questão cigana, o que, na verdade, culminou na aplicação para estes povos, os ciganos, da chamada solução final, que foi usado em 1940, onde 250 crianças ciganas tchecas, para testar o temido gás Zyklon B, foram para lá encaminhados. E em 1942, Himmler decretou o envio dos ciganos para Auschwitz,
fazendo parte desse grupo soldados alemães que eram ciganos de etnia Sinti, que eram, como os judeus, cobaia dos experimentos médicos nazistas. Assim, fica bem clara a intensidade do preconceito e da discriminação que os ciganos sofreram durante esse período e, infelizmente, ainda sofrem até hoje. É necessário que o poder público, por meio de seus órgãos, também implantem políticas públicas que visem possibilitar ao povo cigano o acesso às necessidades que lhes são fundamentais, bem como que produzam meios de forma eficazes de levar o conhecimento sobre eles às demais pessoas, como, por exemplo, através da escola. Pois somente assim, ocorrido como pojarmos, poderão ser evitados em nosso meio. Bem, assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado.